Seção 4 do fortalecimento da participação social e da divulgação das ações. Artigo 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação, por radiodifusão de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta lei, mediante o emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência. Artigo 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade civil, com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão disciplinados em regulamento. Parágrafo 2º. Os demais entes federados também poderão criar instância participativa, nos termos deste artigo. Parágrafo 3º. Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quando as políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho, de que trata o caput deste artigo. Seção 5. Dos termos de colaboração e de fomento. Artigo 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros. Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração pública para a celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil. Artigo 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. Seção 6. Do procedimento de manifestação de interesse social. Artigo 18. É instituído o procedimento de manifestação de interesse social, como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público, objetivando a celebração de parceria. Artigo 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Identificação do subscritor da proposta. Inciso 2. Indicação do interesse público envolvido. Inciso 3. Diagnóstico da realidade que se modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Artigo 20. Preenchidos os requisitos do artigo 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em seu sítio eletrônico e verificada a conveniência e oportunidade para a realização do procedimento de manifestação de interesse social. O instaurará para a oitiva da sociedade sobre o tema. Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta seção observarão regulamento próprio de cada ente federado a ser aprovado após a publicação desta lei. Artigo 21. A realização do procedimento de manifestação de interesse social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração. Parágrafo 1º. A realização de procedimento de manifestação
de interesse social não dispensa convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria. Parágrafo 2º. A proposição ou a participação no procedimento de manifestação de interesse social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente. Parágrafo 3º. É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de procedimento de manifestação de interesse social. Seção 7. Do Plano de Trabalho. Artigo 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento. Inciso 1. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. Inciso 2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados. Inciso 2A. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria. Inciso 3. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas. Inciso 4. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. Seção 8. Do chamamento público. Artigo 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta lei. Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características. Inciso 1. Objetos. 2. Metas. 4. Custos. 6. Indicadores quantitativos ou qualitativos de avaliação de resultados. Artigo 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. Parágrafo 1º. O edital de chamamento público especificará, no mínimo, inciso 1, a programação orçamentária, que autoriza e viabiliza a celebração da parceria. Inciso 3, o objeto da parceria. Inciso 4, as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas. Inciso 5, as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso. Inciso 6, o valor previsto para a realização do objeto. Inciso 8, as condições para a interposição de recurso administrativo. Inciso 9, a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria. Inciso 10, de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. Parágrafo 2º. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria admitidas. Inciso 1. Seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da federação onde será executado o objeto da parceria. Inciso 2. O estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades
ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais. Artigo 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na internet, com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento constitui critério obrigatório de julgamento. Parágrafo 1º. As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos desta lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos. Parágrafo 2º. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que nos últimos 5 anos tenha mantido relação jurídica com ao menos uma das entidades participantes do chamamento público. Parágrafo 3º. Configurado o impedimento previsto no parágrafo 2º, deverá ser designado membro substituto, que possua qualificação equivalente à do substituído. Parágrafo 4º. A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio, previsto no artigo 26. Parágrafo 5º. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada, ao valor de referência constante do chamamento público. Parágrafo 6º. A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração de parceria.